Olá, alunos, bom dia. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho do capítulo 3, que é bem diferente do que a gente já viu até agora, tá? A gente vai começar a falar sobre máquinas, tá bom? Vou colocar aqui minha tela no modo cheio, só esperar abrir, pronto. Então, olha só, quando a gente fala de máquinas, né, o que a gente pode pensar? A gente pode lembrar do computador que a gente pode estar usando agora, do celular, né? A gente pode lembrar de um carro, de um liquidificador, qualquer eletrodoméstico, né? Essas máquinas industriais também. Então, assim, é tudo isso que a gente vai estudar nessa matéria de agora, tá? Só que, não sei se vocês sabiam, né? As máquinas, elas são classificadas se elas são máquinas simples, máquinas térmicas, né? Elas podem ser máquinas elétricas também. E aí, o que acontece, né? As máquinas simples, a gente nem consegue relacionar que um exemplo delas, por exemplo, a gente tem uma tesoura, tá? A gente pode ter uma gangorra, né? Aquele brinquedo de criança que fica um de cada lado, aí ficam balançando de acordo com o peso. Um cortador de unha, um quebra-nozes. Tudo isso, gente, são exemplos de máquinas simples, tá? Que a gente vai começar a falar agora um pouquinho, ó. Então, para que servem as máquinas, né? Quando a gente pensa não só nas simples, mas em todas, vamos pensar, sei lá, num computador, tá? O computador, ele serve para quê? Para facilitar a nossa vida, né? Para a gente poder se conectar na internet, para a gente poder fazer um texto, ao invés de ter que escrever ele à mão, a gente digita ele no computador, economiza tempo, né? Ele também já pode fazer a correção para a gente desse texto. Outros tipos de máquinas podem ser usados para que a gente possa, por exemplo, levantar um peso, só que sem ter que fazer tanta força, né? A gente vai falar disso agora nas máquinas simples, tá? E aí, gente, as máquinas simples a gente vai ter 4 tipos, tá? A gente vai ter as alavancas, as roldanas, o plano inclinado e as engrenagens. Acho que desse daqui, o único que eu acho que, né, a gente consegue pensar mais facilmente são as engrenagens, né? Que a gente pensa nessas rodas aqui, ó, dentadas, né? E aí a gente consegue lembrar disso, tá? E aí, a primeira que a gente vai começar a falar são as alavancas, tá? Ela é um tipo de máquina simples que, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Nesse primeiro desenho onde eu tô passando o mouse, a gente tem um bonequinho aqui e ele tá tentando levantar um peso, né? Igual nessa outra imagem aqui, ó, a gente tem esse homem que tá tentando levantar uma pedra. E para isso, ele colocou o quê? Uma pedra menor aqui no meio, né? Essa pedra menor é o que ela está representando? Esse ponto de apoio, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando esse homem ele aplica uma força para baixo, né? O que vai acontecer? Essa pedra grande espera-se que ela se mova, né? E nesse caso aqui, ó, do exemplo de cima, esse pezinho aqui que ele está tentando levantar, ele vai levantar com a força que esse cara aqui está fazendo, tá? Então, a força potente, que a gente chama, ela é essa força aqui, ó, né? Que a gente vai estar aplicando para tentar levantar, mover, né? Alguma coisa, mover uma coisa de lugar, tá? Isso, gente, a gente não vê tanto no nosso dia a dia, mas é assim um tipo de máquina simples que existe, tá? E aí, o que acontece? Nas alavancas, a gente vai ter sempre esses três, né? Essas três partes aqui. A gente vai ter a força potente, que é o esforço que a gente tem que fazer para movimentar algo, e aqui está representado, ó, pelo bonequinho fazendo a força para baixo e pelo esse homem aqui também. A gente vai ter a força resistente, ó, que vai, no caso, vai ser o peso que a gente quer levantar.
a gente pensa que ele é uma força como se fosse contrária que a gente tem que fazer, né? Ele está oferecendo uma resistência. Lembra que a gente falou de resistência do ar na última matéria? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio, né? A gente está tentando mover alguma coisa e essa coisa oferece uma resistência contrária, por isso que a gente tem que aplicar uma força. E no meio, né, a gente pode ver que também, a gente vai ver na classificação das alavancas, que pode ser em outras posições, mas a gente também vai ter, ó, um ponto de apoio, tá? Esse ponto de apoio é o que vai fazer a gente conseguir mover o que a gente precisa, tá? Com uma força menor, tá bom? Aqui, ó, a gente tem, então, os 3 tipos de alavancas, tá? Depois, no próximo slide, eu vou mostrar mais exemplos. Aqui, então, ó, a gente vai ter, as alavancas são classificadas, gente, em 3 tipos, tá? Interfixa, interpotente e interresistente. Da onde que vem esses nomes? Lembra que a gente acabou de falar que a gente tem força potente, força resistente e ponto de apoio? Força potente é a força que eu faço para mover alguma coisa. Força resistente é a resistência, é a força contrária que aquele peso está fazendo. E o ponto de apoio é como o nome já diz, é o apoio que eu vou ter para movimentar isso. Então, gente, olha só. Basicamente, para facilitar o raciocínio, né? O que a gente pode ajudar para a gente gravar? Quem tiver no meio vai ser o nome dessa alavanca. Então, por exemplo, né? Aqui na tesoura, vamos pensar que a gente pegou tesoura e aí a gente tem o papel oferecendo uma resistência, né? E a força potente, lembra que a força potente é a que a gente faz, tá? A gente vai estar onde? Aqui onde a gente coloca o dedo. E aonde que vai estar o ponto de apoio? No meio. Então, quando o ponto de apoio está no meio, a gente chama essa alavanca de interfixa, tá? Já nas interpotentes, olha só, isso aqui é um cortador de unha. Quem usa isso aqui para cortar unha, né? Normalmente para cortar a unha do pé. Então, olha só, aonde está a resistência? Gente, tá na unha, porque é o que eu quero cortar, tá? E aí, o que que acontece? Aonde está a força? Eu tenho que apertar aqui em cima para ele fechar e cortar minha unha. Então, aqui é a força que eu faço. Como é que chama? Força potente. E aqui está o ponto de apoio, que eu vou colocar minha mão embaixo para botar o dedão em cima e cortar. Quem é que está no meio? A força potente. Então, essa alavanca é chamada de interpotente, tá? Aqui, ó, a gente tem um abridor, né? É um saca-rolha. O que que vai acontecer? Esse daqui, gente, aonde está a resistência? É a tampinha que a gente quer tirar, tá? Aonde que vai estar a força que eu tô aplicando? Aqui em cima, nesse F, gente. Porque ali, quando eu aplico a força para baixo, esse F, essa resistência aqui, ela vai para cima, abre a tampa. E aonde está o ponto que eu vou apoiar minha mão? Aqui na extremidade. Quem está no meio? A força que oferece resistência, a força resistente. Então, essa alavanca é classificada como interresistente, tá? Aqui, essa imagem, gente, tá meio desfocada, mas dá para a gente entender. Aqui a gente tem mais exemplos dos tipos de alavanca. Então, ó, lembra, interfixa, quem tá no meio, ponto de apoio. Então, a gente tem aqui a tesoura, tá? A gente tem aqui um martelo, né? A pessoa tá fazendo a força aqui, segurando o cabo do martelo. A gente tem a resistência, né? Que é o prego. E o ponto de apoio aqui no meio, tá? A gente tem esse aqui, né? Como se fosse um guindaste, tá? A gente tá fazendo a força aqui, o ponto de apoio no meio. E a resistência é a força resistente da coisa que eu tô tentando levantar, tá bom? Aqui, ó, outros exemplos de alavancas interresistentes. Quem vai estar no meio, gente? Quem oferece a resistência, a força resistente, né? O objeto. Então, aqui é um quebra-nozes. Aonde está a resistência? Na noz, que eu quero quebrar, tá? A força a gente aplica aqui para fazer aquele creque e o ponto de apoio na outra extremidade. Quem está no meio, a força resistente e interresistente, tá? Aqui nesse carrinho de mão também. Aqui no nosso pé, tá bom? Ó, a gente vai ver que no nosso corpo humano, né, a gente também pode identificar esses tipos de alavanca para a gente fazer a movimentação, para a gente caminhar, tá?
Porque aqui, o que que a gente vai ter? A gente vai ter articulações, né, gente? Essas articulações, elas se movem para que a gente possa fazer os nossos movimentos, tá? E aqui, ó, as interpotentes, eu tenho como se fosse uma pinça, né? Quem é que tá no meio? A força potente, a força que eu tô fazendo, né? Aqui é a força resistente da coisa que eu quero pinçar, que eu quero pegar. Aqui é a força que eu tô fazendo, né? A força potente. E na outra extremidade, o ponto de apoio, interpotente. Quando a gente vai pescar, quem aí gosta de pescar, gente? Eu, sinceramente, eu tenho muita pena dos peixes, sabe? Porque quando a gente vai no Pesque Pague, a gente vai, pesca o peixe, às vezes a gente, né, nem consegue comer ele porque ele é pequenininho, aí devolve ele pra lá. Eu fico com pena deles, sabe? Assim, se for pra gente pescar e comer, tudo bem, né? Então, olha só, aqui a gente tem o apoio, a força que a gente tem que fazer para segurar a vara e a força resistente, no caso, é quando você pesca o peixe, né? E aqui também, ó, do nosso movimento do nosso braço, né? Aqui a gente tem o cotovelo e aqui a gente tem a nossa mão. A gente está segurando aqui, nesse caso, uma bola. A bola está fazendo um peso, mas eu tenho que ficar segurando a bola. Então, ela oferece uma resistência, ela é a força resistente. O ponto de apoio a gente tem aqui, nessa parte aqui, né, na nossa articulação. E aqui a gente tem a força que a gente está fazendo, tá? Para poder manter esse braço reto segurando essa bolinha. E ela tá aqui no meio, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês mandem depois lá pelo clipe, ok? Mas lembra dessa dica que eu falei, para saber classificar, lembra de quem é a força que tá no meio. E aí daí vem o nome, tá? Outro tipo de máquinas simples que a gente tem são as roldanas, que também são chamadas de polias, tá? Olha essa imagem aqui, né? O que que vai acontecer? A gente vai ter esse disco aqui, né? Esse circular, né? Olha na imagem de cima e na de baixo, tá? E aí a gente vai ter fio, ou então uma corda grossa passando ali, e a gente vai puxar, né, essa corda de um lado e aí vai conseguir o que? Levantar o peso que eu queira, né? E aí o que que acontece? As roldanas, elas vão direcionar a força feita sobre os objetos, ou seja, a força que eu preciso fazer para levantar o objeto, tá? Elas são muito utilizadas, né, na área de construção civil, tá? Em motores, nos aparelhos de academia. Quem aí vai na academia, né? Aqueles aparelhos que a gente puxa o peso, né? Senta, segura e puxa para baixo, assim, com o braço. Ou então que a gente senta na cadeira e levanta o joelho, o pé para cima, tá? Pra gente fortalecer, né? Os nossos músculos aí. As roldanas, elas são classificadas em fixas e móveis, tá? Vamos olhar esse desenho aqui, ó. Vocês estão vendo que as fixas, como o nome já diz, ela tem a base fixa num lugar, colada no lugar, né? Num ponto de apoio, num local qualquer. Aí tem esse cara aqui, ó, que tá tentando levantar esse bloco, que parece um bloco de cimento. Ele passa a corda por ali e fica mais fácil, né? Utilizado para erguer coisas, tá? Nesse caso, gente, a força que o cara tá fazendo tem que ser uma força da mesma intensidade que o peso desse objeto, né? Porque se o objeto, vamos pensar, ele pesa 10 quilos, se ele fizer uma força menor que isso, ele não vai conseguir levantar, tá bom? Então, nas roldanas fixas, tá? A força vai ter que ser igual ao peso do objeto. Gravaram isso? O que ela vai fazer de diferente, ó, é que ela vai alterar o sentido e a direção da força, né? Aqui, se ele quisesse levantar, ele teria que fazer uma força para cima, vertical. Mas a força aqui agora, ó, que ele tá puxando a corda, tá o quê? Inclinada, né? Então, alterou o sentido e a direção da força, tá bom? Facilitando o movimento, mas lembra que a força que faz tem que ser na mesma intensidade do peso do objeto. Já nas roldanas móveis, olha aqui, ó. É essa daqui de baixo, gente. Ela não tá fixa em lugar nenhum, tá? Por isso que ela é chamada de móvel. O que que vai acontecer? As roldanas móveis, elas sim vão o quê? Reduzir a força aplicada, né? E a gente vai ver que tem uma relação
com o número de roldanas, que a gente pode colocar várias aqui, fazer uma associação, e aí quanto mais eu coloco, né, essa força ela vai diminuindo, como a gente vê aqui, ó, tá vendo? Olha essa imagem. Tem uma que tá fixa, né, e aí a gente tem essas outras aqui móveis, para tentar levantar esse peso aqui, ó, tá? E aí, quando a gente coloca várias, a gente fala que a gente está fazendo uma associação de roldanas, né? Elas são usadas para levantar objetos muito pesados, né? Sem ter que fazer uma força da mesma intensidade do peso do objeto, tá? E aí, a gente pode calcular, né? Qual é a força que eu tenho que fazer para levantar esse peso. Vocês vão ver que em física, vocês vão aprender mais, né, mais para frente, a gente tem algumas fórmulas, né, que elas unem vários parâmetros, várias grandezas, e aí a gente consegue fazer uma conta e descobrir o valor dessas grandezas, né? Então, aqui nesse caso, a força para a gente levantar alguma coisa, ela vai ser calculada dessa forma, ó. Vai ser uma relação, uma razão, ou seja, uma fração entre o peso, que é representado por P, e o número de roldanas, tá? Então, como é que a gente calcula? A gente vai escrever F é igual ao peso sobre 2 elevado ao número de roldanas. 2 elevado a N. N é igual ao número de roldanas, tá? Isso aqui, ó, vocês sabem lá da matemática, né? A gente resolve potenciação, né? Com expoente. E aí, gente, eu tenho um exemplo aqui, ó, para vocês tentarem resolver utilizando essa fórmula, tá? Ó, pode pausar aí a aula e voltar, tá bom? Para ver a fórmula. Para levantar um objeto de peso igual a 100, Maria cria um sistema com 5 roldanas. Qual é a força que ela deve fazer para elevar esse objeto? E se ela adicionar uma roldana a mais, qual é a nova força? Então, ó, vocês pausem agora, tentem resolver utilizando essa fórmula, tá? E aí, no próximo slide eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos lá, ó, pausa aí. Pronto, ó, então olha só. Para ajudar, gente, sempre que tiver um enunciado assim, a gente vai anotando os dados que o enunciado tá dando, tá? Então vamos lá. Falou que o peso é de 100 newtons, a gente vai ver que newton é uma unidade de peso na física, tá? Então, o peso é igual a 100, escrevi aqui, P igual a 100. Tá, Maria cria um sistema com 5 roldanas. Então, lembra que N é o número de roldanas? Então, vou colocar que N é igual a 5, tá? E aí, lembra da fórmula? Que F é igual ao peso sobre 2 elevado a N. Então, ó, vou substituir. F vai ser igual a 100 sobre 2 elevado a 5. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente repete o 100. E quanto que é 2 à quinta, gente? É você multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? Dá 32, tá? E aí, 100 divididos por 32, 3,12, tá? E aí, a gente tem, então, que a força a ser aplicada é de 3,12 newtons. Parece estranho isso, gente, mas newton é uma unidade de medida de força. Igual quando a gente vai medir um volume de líquido. Qual unidade que a gente pode usar? A gente pode usar litros, mililitros, né? Quando a gente quer medir a velocidade de um carro, qual a unidade de medida? A gente pode usar quilômetros por hora. Quando a gente vai se pesar na balança, né? A gente tem o que lá? Quilogramas, tá bom? Na física, a unidade de peso e de força, a gente tem esse N aqui, ó, que significa newtons, tá bom? E aí, vou deixar aí para vocês, ó. E se ela adicionar uma roldana a mais, qual é a nova força? Se ela adicionar uma a mais, ela, ao invés de 5, ela vai ter 6. E aí, aqui vai ficar 2 elevado a 6. Quanto que vai dar isso aí no final? Tenta fazer aí, depois vocês me falam na aula ao vivo, tá? Vamos continuar. Gente, essa aula de agora eu vou falar só das máquinas simples, tá? E aí vai ter outras videoaulas continuando o capítulo, tá bom? Outro tipo que nem parece que é uma máquina, né? Mas a gente classifica como se fosse uma máquina simples, é o plano inclinado. Vocês vão aprender muito sobre isso no ensino médio, como calcular, enfim.
Um plano inclinado, gente, a gente pode falar como se fosse uma rampa, né? E aí, por exemplo, aqui eu tenho esse objeto e eu quero que ele vá para baixo ou que ele vá para cima. E aí, se ele é muito pesado, né, a gente pode utilizar esse plano inclinado para facilitar. Isso aqui, ó, tá vendo? Esse símbolo, ele significa o ângulo de inclinação, ou seja, quanto maior esse ângulo, né, mais inclinado vai ser, tá bom? Quanto menor esse ângulo, menos inclinado vai ser, tá? E aí, nesses planos inclinados, a gente vai ter o que para observar? A inclinação que eu acabei de falar, né, que a gente pode ver por esse ângulo, a intensidade da força que eu vou ter que colocar para mover, tá? E também a distância percorrida por esse objeto, ou seja, essa distância toda aqui que eu tô passando a minha mãozinha, tá? Os planos inclinados, gente, eles são utilizados para promover o que também, né? Um exemplo, acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Para os cadeirantes, porque imagina essa moça aqui, ela tem que ir para esse lugar, mas só tem as escadas, então, né, a gente precisa ter essa rampa, né, de acesso, igual tem lá na escola, tá? Na escola, na parte da igreja, né, que você tem a escada e você tem aquela rampa grande também, de quando a gente vai pro culto, né? Essa rampa aqui, ó, ela permite a acessibilidade para essas pessoas, tá? Por isso que é importante, tá bom? E, gente, o último tipo de máquinas simples que a gente tem são as engrenagens, tá? As engrenagens são essas rodas dentadas aqui, né? Que uma se encaixa na outra e elas fazem esse movimento circular. E o que que acontece? Quando uma roldana mexe, ela acaba mexendo a outra numa direção, num sentido oposto, né? Porque vamos pensar se essa daqui tá girando nesse sentido da mãozinha, essa aqui vai estar girando para lá, certo? E se várias vão se ligando, a gente gera um movimento. Elas são usadas, por exemplo, na marcha do carro, né? Naqueles carros tradicionais, porque a maioria dos carros hoje tem marcha automática, né? E nas bicicletas, quem aí gosta de andar de bicicleta, né? A gente tem ali a marcha da bicicleta, a gente tem todas aquelas engrenagens, tá? E aí a gente vai conseguindo movimentar as duas rodas da bicicleta, a da frente e a de trás, porque a gente tem aquilo ali, é tudo conectado, né? A gente tem a coroa, a gente tem a catraca, a corrente da bicicleta, né? Então, da próxima vez que vocês forem andar aí, dar um passeio, lembra que vocês estão o quê? Utilizando uma máquina simples, né? Com engrenagens que permitem o movimento circular lá da bicicleta, tá, gente? Olha só, essa aula de hoje vai ficar por aqui, tá bom? Eu sei que é um assunto bem diferente do que a gente está acostumado, né? É bastante física, saindo um pouquinho da parte de biologia, né? De química, que a gente está mais acostumado. Mas vocês podem rever essa aula quantas vezes vocês precisarem. E a gente também tira dúvidas na aula ao vivo, tá bom? Então, até a próxima e um beijo para vocês.